Olá a todos, dando continuidade ao nosso assunto menopausa, mais especificamente agora sobre os sintomas. Anteriormente eu pude conceituar a menopausa e esse período de transição, que é o climatério, abordando rapidamente a questão social, psicológica, tão importante na relação médico-paciente. Depois eu postei falando sobre o porquê da menopausa, né, que na verdade a menopausa sela um período de vida reprodutivo da mulher com a última menstruação. E por que de tantos sintomas diferentes, né, que a mulher experimenta nessa fase? Porque na verdade o hormônio protagonista, que é o estrogênio, que está em redução gradual, né, desde anos antes da menopausa acontecer, ele tem receptores em vários locais do corpo, desde o sistema nervoso central até a pele. Então ele se envolve em diversas funções. Com isso, vamos experimentar diferentes tipos de sintomas. Falei da irregularidade menstrual, que é comum, né, na fase do climatério, principalmente anos antes da menopausa acontecer, ciclos curtos, às vezes com aumento do fluxo. Os sintomas vasomotores. 80% das mulheres acaba experimentando o fogacho, que é aquela onda de calor súbito, que muitas vezes vem acompanhada de um incômodo grande, de uma sensação de taquicardia, de angústia. É comum acontecer também no climatério, antes da menopausa acontecer. Muitas experimentam isso 10 anos antes. De uma forma, logicamente, que mais esporádica, né, em intervalos mais longos, e que depois, quando se aproxima da menopausa, pode ficar mais frequente. E algumas mulheres, anos após a menopausa, às vezes 7, 10 anos após a menopausa, ainda experimentam essas ondas de calor, que realmente está ocorrendo um aumento da temperatura corporal em alguns graus. Então isso realmente traz um desconforto grande. Ocorre aí uma desarmonia do centro termorregulador. Então o estrogênio também está envolvido nisso, não só o estrogênio, mas alguns outros neurotransmissores. O importante lembrar é que mulheres tabagistas e com IMC, né, o índice de massa corporal maior, têm maior chance de experimentar fogachos. A outra coisa que é importante, que apesar da gente falar é comum acontecer na menopausa, no climatério, enfim, pode ser comum, mas é preciso que seja levado para o médico. Porque hoje a gente sabe que o fogacho, que os sintomas vasomotores, eles são marcadores de doença cardiovascular, de doença coronariana. Então é importante relatar isso para o ginecologista para ver o que pode ser feito e o que deve ser mais investigado. Bom, fora os sintomas vasomotores, tem a alteração do sono. Então, não é infrequente a insônia, dificuldade para dormir, e não é infrequente também o despertar noturno, né? Acordar no meio da noite, ter aquele sono picado, que às vezes ela pode ser acordada por conta dessas ondas de calor ou não, simplesmente por despertar mesmo. Saindo dessa questão do sono e dos sintomas vasomotores, é uma fase onde a mulher está mais suscetível aos transtornos de depressão e ansiedade. Bom, eu estou falando suscetível, né? Não quer dizer que vai acontecer, porque a gente não pode culpar só o hormônio nessa fase. É uma fase de transição, de turbulência, onde a mulher está experimentando diversos tipos de sentimentos. Então, a emoção está mais aflorada, né? Tem uma labilidade emocional nessa fase. Principalmente aquelas pessoas que já tiveram, que tem no seu passado depressão ou síndrome de ansiedade, tem que ficar de olho, porque realmente nessa fase acaba ficando mais suscetível, não só pela questão hormonal, mas também por uma questão psicológica e social. A alteração da memória é frequente também, lapsos de memória, principalmente quando está perto da menopausa, e muitas vezes depois aquilo se resolve espontaneamente. Outra queixa comum e que a gente também acaba sendo indicação de tratamento é a síndrome gênito-urinária da menopausa. A síndrome gênito-urinária, ela inclui ressecamento vaginal, incontinência urinária leve,
infecção urinária de repetição. Bom, tudo isso por conta da redução do estrogênio. Todo esse local da pelve, vagina, uretra, enfim, essa musculatura da pelve, as articulações, elas têm receptores de estrogênio. Então, uma baixa desse hormônio tem impacto nessa região também. Então, é comum o ressecamento vaginal, a dispareunia, que é a dor na relação sexual devido a esse ressecamento, dificultando ainda mais a mulher ter vontade de ter a relação sexual, porque começa a ser uma coisa bem incômoda. A infecção urinária de repetição também, por conta da redução do estrogênio local, por conta de redução da lubrificação local, por conta da redução de colágeno local, então a elasticidade local está comprometida. E fora isso, às vezes nem tem uma infecção urinária por conta das bactérias, né? Às vezes é próprio mesmo apenas um desconforto para urinar devido ao hipoestrogenismo. Perdas urinárias ou urgência miccional, aquela vontade rápida de fazer xixi porque parece que não vai aguentar, também é comum dessa fase e está incluído aí na síndrome gênito-urinária.